Irmãos e amigos, nós estamos quase no fim de uma série de mensagens, a série, obrigado Rebeca, Fábrica de Ídolos. E hoje é um dia importante na nossa nação, como nós já oramos e comentamos, dia da votação do primeiro turno das eleições de 2022. Minha intenção na fala de hoje não é convencer você de nenhum candidato, obviamente, porque não é minha responsabilidade, e a essa altura você deve estar bem decidido, né? Dos seus candidatos, muitas vezes a gente esquece que não é um candidato, né? Não é só presidente, tem muito mais pessoas, líderes sendo escolhidos que influenciarão a nossa vida. Mas nós temos visto nesses últimos meses um certo tipo de guerra fria civil, né? Às vezes nem tão fria assim, às vezes um pouquinho quente, né? Quem assistiu o debate quinta-feira viu que pode ficar mais quente e humorístico, né? Se nosso Brasil consegue fazer isso com as coisas sérias e consequências graves. E eu dei muita risada com os memes que saíram, mas ri e chorava. Gente, olha o que você está fazendo no futuro da nossa nação. Meme, mas tem que rir para não chorar, né? Esse tipo de ponto que a gente chega. E a gente viu muito dessa polarização, que é real mesmo, a polarização da nossa nação, e influencia tantas outras coisas na nossa vida. Dois lados, um acusa o outro de fanatismo, de cegueira e idolatria. Tanta mentira, fomentação de ódio por todos os lados, até daqueles pequenininhos, 1%, 3%, um ódio no olhar, uma maneira de falar que parece que é estranho. Você olha, meu Deus, por que as pessoas chegam nesse ponto? Por que não há mais nem a politicagem, a diplomacia numa conversa? É ofensa direta, e aí o povo aplaudindo, gostando, quase uma arena de gladiadores novamente, só faltou puxar a faca. Teve até uma candidata que perguntou para o candidato se ele estava armado, a governadora num debate: o senhor está armado? Se eu estiver armado eu vou sair daqui. E o cara: eu sou policial, eu sou oficial e eu ando sim, estou armado. O cara falou no debate. Aí começou a bagunça. Que ponto chegamos? Ambos os lados alegando amor ao Brasil, amor pelo povo brasileiro. Será? Teve um movimento na história mundial que também alegava amor à nação, amor ao povo daquela nação, um amor profundo pelo país e pelo povo. É o movimento nazista. O movimento nazista era um amor profundo pelo povo, pela raça, pela nação. Esse patriotismo que foi destrutivo, mortal, diabólico, ao ponto que chegou. Sabe o que acontece com o coração de grandes líderes que muitas vezes têm uma promessa boa, uma proposta boa, mas o que acontece com eles ao longo do caminho, né? O que aconteceu com esse líder que pleiteava pelo povo mesmo? O que acontece no coração do homem é a idolatria. Nós temos visto. Idolatria, não no conceito cristão, católico, evangélico, a gente acha que é a questão de imagens. Nós estamos falando aqui de algo profundo, a questão do coração. Idolatria ao coração, de quem é o altar do seu coração. Essa é uma tendência. Quando o amor por um povo se torna um absoluto, se torna algo maior do que qualquer coisa, vira racismo. O meu povo, o brasileiro, fecha as porteiras, não ajudamos mais ninguém. Quando o amor a uma igualdade se torna um absoluto, você fomenta ódio e discrimina pessoas que têm mais privilégios que você, por nascerem em determinadas famílias, em determinadas regiões, terem certas oportunidades de formação e de emprego, e vão ter mais bens do que você. Desigualdade, injustiça, privilégios, talvez. Mas um amor pela igualdade faz isso, também divide. E essa é uma tendência estabelecida nas sociedades humanas. Transformar causas políticas em ídolos fabricados. Causas políticas. Isso faz com que a orientação política de muitos se torne um tipo de religião, na qual o eleitor é o devoto, que deposita sua fé, sua esperança naquele líder, partido, ou proposta, programa de governo, ou ideologia. Isso tudo pelo desejo do poder, de ter o poder.
do governo. E o desejo pelo poder pode ser um ídolo no seu coração. Um dos sinais de que algo está funcionando como um ídolo no seu coração é que o medo se torna uma das principais características da sua vida. Você tem medo? Do que você tem medo? Isso é um indicador para um ídolo no seu coração. Você tem medo? Se o nosso Deus, o nosso ídolo falsificado, fabricado por nós mesmos, está ameaçado, a gente fica com medo. Ele está a perigo de perder o poder, de sair do controle, então a gente sofre com isso, porque é um falso ídolo. Seja saúde, né? Se o meu ídolo é a minha saúde, quando a saúde é ameaçada, uma pandemia, eu sofro com isso, eu fico com medo, eu fico em desespero. Se o meu ídolo é o sucesso, como a gente viu, eu tenho medo da opinião dos outros, eu tenho medo de perder a fama, eu tenho medo de perder o meu status, meus seguidores. Então esse é meu ídolo. Se o meu ídolo é o dinheiro, então eu fico ameaçado e com medo de qualquer rumor de mudança política, econômica, e o meu conforto, a minha segurança, porque eu sou cheio de medos, porque eu tenho ídolos no meu coração. E no caso da política, é o mesmo caso. Pessoas colocam líderes políticos, nos líderes políticos, um tipo de esperança no qual um dia já foi depositado em Cristo Jesus. Eu confio no meu Deus, o futuro dos meus filhos, o futuro da minha alma está em Jesus. E aí a gente acaba pervertendo isso. O futuro da minha alma, o futuro da minha vida, o futuro dos meus filhos depende do resultado das urnas de hoje. Será? Claro que nós somos influenciados pelo resultado das urnas hoje. Mas é nisso que reside a sua esperança, a sua confiança. A busca pelo poder, pelo controle, começou lá no Jardim do Éden, na rebelião de Adão e Eva, que ao invés de aceitar as nossas limitações como criação, como súditos de um Criador, o Rei, que nos dá acesso e liberdade, um relacionamento com Ele, não quero ser dependente de Deus, eu sei o que é melhor para mim, eu quero ser o rei da minha própria vida, eu quero ter o controle e o poder, e a gente procura maneiras de nos assegurar de que nós temos poder sobre a nossa vida. Qual é uma maneira que você tem de assegurar de que você tem o poder sobre a sua vida? Uma delas é uma poupança, um seguro de vida. Eu tenho o poder da minha vida, eu sei, meu futuro está garantido, eu tenho X bens, eu tenho investimentos aqui, eu tenho uma poupança aqui, então eu estou seguro. O meu emprego, a minha carreira, olha onde eu cheguei, eu consigo emprego em qualquer lugar, qualquer cidade que eu for com o meu currículo, eu já consigo um bom cargo, olha a minha experiência, olha o meu histórico de atleta, disso e aquilo. Então você confia em algo que você tem e fez, como se isso fosse realmente o controle da sua vida. Mas isso é uma ilusão, grande ilusão para nós. Insegurança na vida cria vontade de poder. Você é inseguro da sua identidade e do seu futuro, então você deseja ter poder para tentar tirar essa insegurança, garantir. O que será de mim? Eu sou tão inseguro quanto ao meu futuro, quanto ao futuro dos meus filhos, quanto à minha carreira, quanto aos meus bens, quanto ao que eu vou comer, o que eu vou vestir. Sou tão inseguro que eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso criar mais para me sentir seguro. Eu preciso ter, eu preciso acumular, eu preciso reter. Ou eu preciso ter um político tal governando sobre nós. Uma ideologia. Ideologia é um conjunto de ideias a respeito de um assunto. E os ideólogos usam as suas escolas, acreditam que a sua escola ideológica, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir é a resposta para o mal da humanidade. Os ideólogos acreditam que a sua maneira de conduzir o mundo é a resposta para o mal da sociedade, para as injustiças do coração do homem, das estruturas sociais. Mas nenhuma ideologia humana reconhece a dependência que tem de Deus para a mudança no coração do homem. Nenhuma ideologia muda a raiz do coração do homem. Podemos mudar comportamentos, mas comportamentos são máscaras, não são motivações, não são impulsos. Comportamento é máscara. Podemos ter um filho muito bem comportado e um grande rebelde por dentro. Posso ser um cara de muita diplomacia, de muita fala mansa, saber me comportar, nunca me alterar. Mas isso não diz sobre o meu interior. Por isso que nenhum comportamento externo revela o coração do homem, somente isso. Por isso que Jesus fala que o que contamina o homem é o que está no interior, o que vem de dentro. O copo sujo, lavar as mãos para comer, depois o povo criticava Jesus e os discípulos por causa disso.
E eles iam se contaminar porque não estavam lavando as mãos e seguindo o ritual para comer. E Jesus fala: o que contamina o homem é o que vem de dentro e não o que vem de fora. Não importa se eu engolir mais de esquerda ou de esquerda, forçadamente pelo meu governo, ou de direita, ou daqui ou dali. O que importa é o que eu estou, como eu estou reagindo em relação a isso, com o que está dentro de mim. O que há aqui dentro. Então, pela nossa insegurança, pelas nossas crenças ideológicas, aí você vê uma proposta ou uma pessoa na eleição e acha que isso é tudo ou nada. Esse é o tipo de comportamento de fé na política, é tudo ou nada, é a última chance da nossa nação, é a última chance para a igreja brasileira, para o futuro da igreja. Gente, o futuro da igreja está escrito aqui, em Apocalipse, lá sabe o que vai acontecer, está garantido, não depende das urnas o futuro da igreja. O nosso meio até lá pode ser o processo, como nós vamos sofrer por isso, a liberdade que vamos ter. Mas o futuro da igreja está garantido em Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é o fundamento e nele ninguém toca. Não há uma ideologia que vá ferir o fundamento da igreja. Descanse nisso, meu irmão e amigo. O único modo de lidar com a natureza humana, o desejo de poder, de controle sobre a sua vida, é através de uma restauração, de um relacionamento com o Criador, aquele que te criou e te deu propósito, que é perdido pelo pecado, mas Ele restaura isso. Ele te dá essa segurança. Só é possível por meio da fé no Evangelho, na boa notícia do que Jesus fez. É uma notícia o Evangelho. É só um fato do que aconteceu. A crença nesse fato é que muda a minha vida. A Bíblia nos dá um exemplo bem dramático de um homem que foi curado da sede de poder, do vício de poder, oriundo, tinha origem numa insegurança, no medo, insegurança de identidade. Esse homem chegou a ser o homem mais poderoso do mundo. Parece aqueles contos de fábula, Tem esse nome mais poderoso do mundo. Antigamente, onde o centro do mundo era ali no Oriente Médio, ao redor do Mediterrâneo, isso era mais fácil dele ser o dono do mundo, mais poderoso do mundo. Esse homem, no século VI antes de Cristo, foi o rei do Império Babilônico. O Império Babilônico apareceu, cresceu e ofuscou o Egito, a ascensão egípcia, ofuscou a Assíria, que estava tomando conta, e o Império Babilônico dominou tudo. Esse império também invadiu onde estava o povo de Deus, ali na deles, invadiu Judá, tomou Jerusalém, a capital, e levou alguns dos seus líderes para a Babilônia. A Babilônia não massacrava, não eliminava todos, eles pegavam os mais inteligentes da nação, os líderes, os cientistas, os músicos, os artistas. Então a Babilônia pegava a classe formadora de opinião de uma nação e levava lá para a capital para educar eles no ensino deles e influenciar eles. Então eles, com expertise, com sabedoria, ia virar uma salada de fruta a cabeça deles, mas eles iam agora influenciar a sua nação, de onde eles vieram, seu povo, com os ensinamentos babilônicos. É como se nós aqui fôssemos dominados, o Rio Grande do Sul dominado, sei lá, por São Paulo, Se fossem países, estados rivais, numa época antiga. Então eles iam escolher os melhores, iam vir aqui em Carlos Barbosa, pegar alguns de nós e levar para São Paulo. Iam levar os melhores daqui para lá. Tem um pouquinho de bairrismo nisso, mas ok. Brincadeiras à parte, é isso que acontece aqui. A maior parte do mundo estava sob o domínio e influência de um rei e general chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas algo acontece a esse rei poderoso, lá em Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Daniel 2, 1 e 3. 1 ao 3. Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, toda a ciência lá, e exigiu que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou. Preciso saber o que significa esse sonho. O homem mais poderoso do mundo, o homem que tinha todo o poder e controle, não conseguia dormir por causa de um sonho.
E ele então chama esses magos e pede que eles expliquem esse sonho. Mas ele foi malandro, né? Não vou contar o sonho e pedir o significado, que isso qualquer um faz. Primeiro me diz o que eu sonhei e depois me explica esse sonho. Não vem esses magos facilzinhos assim não. Fazer uma leitura do comportamento. Alguém aqui está com um problema. Robert, eu vejo que tem um problema na tua vida. Todo mundo tem, né? Robert, tu está passando por uma dificuldade. Eu faço uma leitura assim, eu sou um mago, sou um profeta aqui. Fazer esse tipo de coisa. Não, Nabucodonosor foi um malandrinho aqui. Então, ninguém deles conseguia. E ele ficou indignado, tão perturbador. Cara, eu não lembro a última vez que eu perdi o sono por causa de um sonho. Eu perdi o sono por algumas outras razões nas últimas semanas. Mas por um sonho perturbador, eu não lembro. Isso assim, de terror, mas quando eu era adolescente. Assistia Linha Direta e depois perdi o sono. Aquilo lá era macabro, né? Aquilo lá era assustador. Lá era de tirar o sono de qualquer um, até de Nabucodonosor. Mas então, esse cara perdeu o sono. E ninguém revelava, ele ficava perturbado. Ele mandou matar todos esses caras. Mata todos esses caras que não servem para nada. Para que eu quero astrólogo, magos, feiticeiros, se eles não são capazes de me dar paz? Manda matar esse cara. E Daniel, que veio lá de Jerusalém, um homem de Deus, estava entre esses. Era chamado por eles de mago encantador, porque ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. E Daniel vai para dizer, olha, foi chamado para tentar ajudar o rei. Daniel, então, não simplesmente chega e revela. Ele chega em casa e ora, se prostra diante de Deus e clama pelo Criador. Senhor, me ajuda a revelar o sonho do rei. Daniel clamou ao Criador, ao Poderoso. Deus deu a Daniel essa capacidade nesse momento, e em outros também, mas Deus deu pontual. Então Daniel não era um dom assim que ele chegava revelando o sonho de todo mundo. Era algo específico que ele pediu a Deus e Deus deu naquele momento. E Daniel revelou o sonho do rei, contou o sonho e interpretou o sonho para o rei. E esse sonho, eu não vou entrar em detalhes de toda a história, você pode ler Daniel capítulo 2 em casa, é um capítulo grande e tem essa história aqui do sonho do rei. Mas nesse sonho, ele sonhou com uma estátua. No sonho do rei tinha uma estátua gigante, brilhante nessa estátua. Uma figura poderosa. E essa pode ser a imagem que o rei queria que tivessem dele. Uma imagem gigante, poderosa. Era uma estátua feita com vários metais, parte de ferro, de bronze. Então era uma mistura de metais em cada parte do corpo. Mas os pés dessa estátua eram de barro. E o rei ficou perturbado. O que significa isso? Será que alguém vai descobrir o meu ponto fraco? Será que vai acontecer algo comigo? Porque nesse sonho, uma pedra se deslocava sem a ajuda de mãos humanas e descia um morro e desmoronava, desmanchava essa estátua poderosa. Esse era o sonho dele. A estátua, diz Daniel aqui no texto do capítulo 2, representa reinos da terra, reinos poderosos. Então era um ídolo gigante que representava a idolatria do poder, da realização humana, que os homens gostam disso, de realizar grandes feitos e erguer um memorial para si mesmo. Não é comum? Bustos por aí de feitos, né? É comum e isso é muito antigo. Só que essa estátua com pés de barro foi destruída por uma pedra e o rei estava com medo. Interessante como muita gente com grande ambição de poder vive com medo. Gente que quer muito, quer mais, quer ter poder, vive ansiosa, vive apreensiva, com medo. Parece sempre com receio de perder um lugar, receio de perder um negócio, receio de perder um cliente, medo de ficar desamparado, medo de ser humilhado. Essa busca pelo poder e controle da vida vira uma caçada sem fim, mortal, sustentada pelo aquele pensamento: mas é só por um período da minha vida, é só por uma fase, vai passar. Hoje eu vou dar um gás, é uma fase da vida, eu vou dar um gás, depois eu vou pensar em casar e ter meus filhos, depois eu vou ter filhos, depois eu vou descansar, depois eu vou tirar férias, já vai passar, é só uma fase, vai passar, e passa mesmo. Passa o tempo, você envelhece, você adoece, o tempo passa, o tempo voa, né? Eu já diria o Caçulinha, alguém continuou na mente, né? A poupança do Bamerindos continua numa boa, mas não, o tempo passa. E a nossa vida também. A gente correndo atrás do vento, de uma carreira, de ter mais,
perdendo relacionamento com pessoas, perdendo a oportunidade e o privilégio de ver seus filhos crescer, de educar, de ser transformado por uma criação, de formar família, de ter paz, de representar Jesus com uma família. Não, a ambição de controle, do poder, de ter. Mas logo passa rápido e você perde enquanto passa. Queremos poder, queremos controle. Achamos que com o poder podemos controlar coisas sobre as nossas vidas. Achamos que com o poder podemos controlar pessoas sobre a nossa vida. A gente quer controlar as coisas e as pessoas. Tim Keller, o autor do livro Deuses Falsos, que me inspira nessa série, nos conduz nesses temas, ele conta a história de um homem que ele conheceu na faculdade. Esse homem, antes de professar a fé em Cristo Jesus, ele era um mulherengo. Esse cara, o hobby dele era conquistar uma mulher, era pegar ela, levar para a cama e depois ele despachava ela. Ele queria usar, queria mostrar o seu poder de conquistar, de obter e de ter, descartar elas. Mas esse homem abraçou o cristianismo, a fé em Jesus, e ele renunciou o padrão sexual que ele tinha. Ele se tornou um homem ativo nos ministérios da igreja. Ele se envolveu, renunciou e ele queria mais de Jesus na igreja. Só que o ídolo profundo do coração dele, lembra quando a gente estudou no último dessa série sobre ídolos superficiais, ídolos profundos? Quem não ouviu, vai lá no YouTube, veja esse conceito. O ídolo profundo do coração desse homem não foi identificado, não foi tratado. Ele mudou um padrão comportamental. Então, em cada momento de estudo que ele tinha, ele queria ser o líder. Ele queria ser aquele que influenciava as pessoas com a opinião deles nos estudos bíblicos, nos ministérios. Ele queria que ele exercesse o controle e o poder dentro da igreja. Era dominador em quase todas as conversas, muitas vezes ríspido com seus opositores, céticos até mesmo sobre a fé dele recém-descoberta. A convivência na comunidade da fé deixou clara que o senso de propósito e valor desse homem não tinha virado a chave para Jesus, mas continuava fundamentado no exercício do poder sobre as pessoas. Era isso que fazia ele se sentir vivo. Era por isso que ele queria conquistar as mulheres. Não era tanto pelo desejo sexual impulsivo, era pelo desejo de poder, de controlar. Eu posso pegar quem eu quiser e descartar o que eu quiser. Eu influencio, eu conquisto, eu descarto. Esse era mais do que o sexo em si. E ele mudou isso para dentro da igreja. Eu posso fazer o que eu quero, que eu influencio, é do meu jeito, eu conduzo as pessoas. Só mudou a roupa, só mudou a vestimenta da idolatria. E ficou mais difícil identificar porque está dentro da igreja. A gente acha que está santificado. Ídolos profundos que precisam ser tratados em nosso coração. Por isso que o ídolo do poder não é apenas para Lula ou Bolsonaro, Simone Tebet, sei lá. Não é apenas para governantes. O ídolo de um poder pode estar no nosso coração, projetado nesses que vão ter o poder, na esperança de que a minha influência, o meu desejo, a minha maneira vai ser conduzida por ele. A idolatria do poder está mais ao nosso redor do que a gente imagina, principalmente nesse momento de período eleitoral. E não está apenas no coração dos candidatos, mais uma vez, está nos eleitores, que projetam nos candidatos os seus messias, os seus redentores. E muitos se dizem servos de Jesus. Mas Deus dá um aviso. Deus vai dar um aviso aqui para esse rei. Interessante, né? Como que o que esmagou aquele ídolo do poder, aquele ídolo, aquela estátua que representava o poder humano, o que esmagou aquilo foi uma pedra. Um material desprezado pela cultura que vem e destrói o bronze, o ouro e a prata. Uma pedra. Movida não por mãos humanas, diz o texto. Foi movida por quem? Por Deus. Movida por Deus. O sonho de Nabucodonosor estava dizendo para ele que havia um Deus supremo, que era o soberano juiz, diante de quem ele, como rei, era responsável pelo uso do poder. Porque Deus estava usando a Babilônia para juízo do seu povo e para que o povo conhecesse ele. E muitos da Babilônia também conhecessem a Deus, através do povo judeu ali. Nabucodonosor
ele aceitou a mensagem, entendeu o recado. Realmente, eu sou poderoso, sou o rei do mundo, da maior nação, do maior império, mas realmente eu tenho limitações. Um simples sonho me perturba e me tira o sono. E aí no versículo 46 e 47, ele diz: então o rei se curvou à frente de Daniel e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei disse: verdadeiramente, seu Deus, ele não está adorando a Daniel, está reconhecendo o Deus de Daniel. Verdadeiramente, o seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. O rei Nabucodonosor confessou, reconheceu que Deus é rei dos reis. E o homem mais poderoso se prostrou a um profeta de Deus. Nabucodonosor estava mudando a sua concepção de Deus. Tá, tem vários deuses, tem o Deus desse povinho que eu trouxe de Jerusalém. Ele viu que esse é o Deus verdadeiro. Peraí, tem várias coisas que eu acredito e que acontecem. Eu mexo aqui com os meus magos e acontecem umas coisas legais. Isso aqui dá resultado, isso aqui ajuda, isso aqui me ajuda a conquistar. Tem efeito, e de fato tem. Nabucodonosor mexia com o místico, mexia com várias coisas. Mas aí ele reconhece que só há um verdadeiro, um maior e poderoso, é o Deus de Daniel. Esse aqui é o maior, esse é poderoso. Ele é o rei dos reis. Então ele estava mudando a sua concepção a respeito de Deus. E grande parte da nossa busca e dependência pelo poder, por querer ter poder, ter o controle da nossa vida, é devido a falsas concepções de Deus. Nós temos uma falsa concepção de quem é o Deus da Bíblia e por isso nós nos perdemos na nossa vida, buscando poder, buscando esse controle. Tem um sociólogo americano, Christian Smith, formação inicial em Harvard, professor em Notre Dame, em Paris. Ele escreveu um livro sobre religião cristã dos jovens americanos, a religião cristã dos jovens americanos, que ele chamou de um deísmo moralista e terapêutico. Isso é muito comum no Brasil hoje. Como a gente gosta de importar as coisas, né? Parece que é uma onda assim mesmo, que chega aqui. Ou seja, essa religião, esse estilo de vida aqui, o objetivo da vida não é negar-se a si mesmo, não é tomar a sua cruz e seguir a Jesus, mas não é um sacrifício de amor, mas o objetivo da vida é ser feliz. O objetivo da vida é sentir-se bem consigo mesmo. Essa é uma crença terapêutica. Eles acreditam na existência de um Deus. Não, existe um Deus criador. Eu acredito no Deus da Bíblia. Mas Ele criou o mundo e Ele está lá. E Ele nos deu para a gente se governar aqui. Isso é o deísmo. Existe um Criador, mas Ele é como se Ele desse a corda no mundo, botou para funcionar e agora vocês se viram. Eu estou aqui. Se acontecer alguma treta aí, algum problema, se vocês se derem mal, é só chamar que eu intervenho quando vocês quiserem, se precisarem de mim. Senão vocês já têm o que fazer para viver. Mas o Deus da Bíblia não é assim. É um Deus que intervém o tempo todo. Ele não só apenas criou a sua criação, como Ele está ativo, envolvido na sua criação. É isso que a Bíblia revela o tempo todo. Precisamos conhecer as Escrituras. Não é um Deus que dá corda no mundo e vira as costas para brincar de outra coisa. Isso é uma ilusão. É a ilusão que gera assim, eu estou no controle, eu estou no poder da minha vida. Só que Paulo escreveu em 1 Coríntios: o que vocês têm que Deus não tenha lhes dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos? Como se não fosse uma dádiva. O que é uma dádiva? Um presente, um dom, algo que você ganhou. Não, eu não ganhei, eu conquistei. Eu fiz por merecer, eu fui atrás. Espera aí, o que vocês têm não foi Deus que deu? Tem sua humildade. Não, foi Deus, mas Deus me capacitou, aí é outro entendimento. Deus me habilita, eu utilizo os recursos que Deus me dá. Mas onde está o eu e o Deus nessa conversa? O que eu faço, o que eu conquisto, o que eu tenho, o que eu obtive, eu. Aí a gente já identifica quem está no altar do seu coração. O eu. Nabucodonosor achava que ele era poderoso, que ele tinha feito grandes coisas e o crédito era dele. Eu conquistei o Egito, eu conquistei a Síria, eu conquistei esses povos. Sendo que Deus já tinha profetizado para os judeus: se vocês abandonarem os meus mandamentos, vocês vão ser levados cativos por um povo. Então Deus já tinha determinado o que ia acontecer. Nabucodonosor não conhecia. Não, fui eu que conquistei Jerusalém. Foi nada, foi porque Deus disse que isso ia acontecer. E Deus te usou para trazer juízo à sua nação e trazer liberdade ao teu povo, alguns da Babilônia também.
Ele achava. Mas essas falsas ideias começaram a mudar. Só que essas mudanças em Nabucodonosor não são tão profundas. E Deus iria vir intervir mais uma vez nesse fanático pelo poder, pelo controle, para lembrar ele quem está no controle. Quem ignora os avisos de Deus enlouquece. Quem ignora os avisos de Deus enlouquece, correndo atrás de coisas dessa vida. Em Daniel capítulo 4, Nabucodonosor se descreve como estando em seu palácio, contente e próspero. É aquele cara caminhando, contemplando o que ele tinha, os seus bens, a sua riqueza. E ele teve um outro sonho numa noite. Daniel 4. Só que esse não era somente perturbador, esse era aterrorizante, esse sonho que ele teve. Ficou mais assustado ainda. Esse cara assistia muito Linha Direta. Daniel 4, de 11 a 16. Ele sonhou que tinha uma árvore muito alta, muito grande, poderosa. Essa árvore chegava até o céu e podia ser vista por todo o mundo. E aí o texto vai dizer que todo mundo se alimentava dessa árvore, usufruía da sombra dessa árvore. Só que um mensageiro gritou: derrubem essa árvore e cortem os ramos, mas deixem na terra o toco com suas raízes. E aí o texto vai dizer, o texto muda, está falando de uma árvore indireta, de repente muda para um termo pessoal. Ele começa a chamar de primeira pessoa, né? Então, durante 7 períodos ele terá uma mente de um animal selvagem, em vez de mente humana. Esse cara está perturbado, ele não perde tempo, ele manda chamar Daniel, que já sabia quem que ia poder interpretar o sonho dele. Daniel, então, explica esse sonho. O primeiro tinha sido como um aviso, uma lição teórica. Olha, isso vai acontecer com você. Você tem que reconhecer que há um Supremo Criador, que Ele te deu poder, que Ele te deu sabedoria, que Ele está usando você e você tem que cuidar dessas pessoas que estão sob o seu cuidado, sob sua responsabilidade. Só que dessa vez, Deus seria mais prático com esse rei. A advertência de Deus não tinha sido suficiente, porque ele continuava sendo um tirano. No versículo 27, mais à frente, Daniel 4, vai falar que ele oprimia os pobres, as classes, determinadas classes ele favorecia e outras não. Então era necessário mais uma lição mais severa. E Daniel fala, é com você que vai acontecer isso. Daniel não tem medo. Apesar do rei poder mandar matar Daniel como mandou falar aquele, ele quer ouvir a verdade. É isso que as pessoas precisam ouvir, a verdade. E nós temos medo, nós temos tanto medo de falar para as pessoas a verdade. Isso vai acontecer com você se você não fizer o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui, essa é a verdade. Mas aí eu vou perder o amigo, aí eu vou perder a promoção na empresa, aí eu vou perder o emprego, aí eu vou ficar, alguém vai me olhar meio torto, aí eu vou me olhar torto no meu setor, na minha empresa. Daniel não teve medo de falar a verdade revelada por Deus e falou para o rei. Então Deus disse o que ia acontecer com ele. No versículo 24, ele viverá desse modo, louco ali como um animal, por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer, os reinos do mundo. Isso significa que qualquer pessoa, por mais bem sucedida que seja, é um receptor da graça de Deus. Deus dá a quem quer. Por mais bem sucedido que você seja, você é um receptor da graça, do favor de Deus. O que nós temos é resultado do amor da graça de Deus, do seu favor por nós, não por nossas obras, esforços pessoais. Porque quem te deu saúde, quem te deu aquela oportunidade, quem te deu aquele encontro, aquela pessoa que abriu uma porta para você? Quem te deu o lar que você nasceu? Quem te deu a terra que você nasceu? O lugar em que você está? Quem está te sustentando e mantendo teu coração batendo enquanto você nem lembrava que ele estava batendo nesse momento? Deus estava dizendo algo assim para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você precisa entender que o seu poder foi dado pela graça de Deus. Se você soubesse disso, você seria uma pessoa mais descontraída, uma pessoa mais leve, mais segura, mais humilde e justo. Mas você é tão apreensivo, tão ansioso, tão nervoso com as coisas da vida, tão irritadinho, porque você quer ter o controle de tudo e não confia em mim. É mais ou menos isso. E aí no capítulo 4, versículo 29 a 31, acontece que 1 ano depois, 12 meses, ele caminhava sobre o terraço do palácio. Ele gostava de ficar dando volta no palácio, né? Várias vezes o texto mostra isso. E estava ele lá, andando no palácio, e ele disse:
vejam a grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder construí essa cidade, para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam saindo da sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre esse reino. E a profecia do sonho se cumpre imediatamente. Nabucodonosor passou por um período que, ao que tudo indica, foi de uma insanidade mental, uma demência, um problema grave mental, passando a viver como um animal ao redor do palácio. Saiu dali e foi viver como um animal por esse período. Tim Keller diz algo interessante. Não botei aqui. Uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam tornar-se mais do que os seres humanos, tornar-se deuses majestosos, quando os seres humanos tentam tornar-se mais do que seres humanos, acabam se tornando menores do que seres humanos. Enlouquecemos, ignorando o aviso de Deus. Ser o seu próprio Deus e viver para a própria glória e poder leva você ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. O orgulho faz de mim e de você um predador, e não uma pessoa. Um predador que usa pessoas e coisas. Mas havia esperança. Não termina aqui. E sempre há esperança. Até Jesus voltar. A árvore cortada iria ser deixado o toco dela ali, para que ela pudesse renascer, para que ela pudesse voltar a crescer. Aquela árvore ia ser podada, perder o seu poder, mas estaria linda com vida. Essa disciplina que ele passa foi imposta por Deus para a correção e para uma redenção plena, porque ele já tinha experimentado um prévio conhecimento de Deus no primeiro sonho. Ah, que legal, eu concordo com isso, eu acho legal, eu quero viver para esse Jesus. Nossa, o Deus de Daniel realmente é o maiorzão, é o poderoso, eu concordo com isso. E um mero assentimento intelectual não mudou a vida dele, ele não foi tocado profundamente. Ele concordava, talvez, se tivesse uma igreja lá, eu vou ir nos cultos contigo, viu, Daniel? Eu quero ir nesse culto, eu quero cantar essas músicas que vocês cantam, eu acho muito legal isso. Mas não teve uma transformação. E precisou passar por um juízo mais prático, mais profundo, para ser redimido e ter nova vida. Precisou ser podado, cortado, sofrer, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E é isso que acontece. Depois do período estabelecido, ainda no capítulo 4, você pode ler isso. Ele voltou a si, olhou para o céu em sinal de humildade e foi restaurado em sua sanidade. E a sua posição no reino também foi restaurada. E diz o versículo 36 que ele se tornou ainda maior do que antes. A Babilônia cresceu mais ainda, ele tinha mais influência e poder. Ele foi redimido, ele ressuscitou a sua vida. Esse é um padrão profundo do Evangelho de Cristo Jesus sobre nós. O grau máximo está em Cristo Jesus. O nosso coração costuma dizer: eu subirei, eu serei grande, eu vou ter isso, eu vou ser aquele cara, eu vou conquistar, eu vou subir na vida. Mas Jesus disse: eu vou descer na vida. Eu vou descer para você ser alguém de fato. Eu vou descer e viver a vida que você não consegue, vou morrer a morte que era culpa sua, para que a sua dívida seja paga e você tenha um verdadeiro relacionamento com Deus. Não um assentimento intelectual, um concordar com as coisas da Bíblia, eu acho legal, muito bacana, como aconteceu com ele de primeiro, mas eu quero reconhecer realmente Deus na minha vida e viver para Ele. Jesus se tornou humano e foi para a cruz morrer pelos nossos pecados. Jesus abriu mão do seu poder para servir, a fim de nos salvar. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, o seu amor e a sua graça curam o nosso desejo de poder e controle da vida. É a graça de Cristo, é o amor, é o relacionamento com Ele através do seu Espírito. Nesse livro é que a gente consegue ser curado desse desejo de poder e controle da nossa vida. A minha e a sua natureza humana querem responder para isso de uma maneira negativa. Não quero isso, Lucas, porque isso tem a ver com entregar o controle, com humildade, com reconhecer que você é limitado e que precisa ter um rei sobre você,
que diz como você tem que viver. A sua natureza não quer isso, ela quer ter o controle, ela quer manipular as circunstâncias, ela quer controlar a sua vida e a vida das pessoas próximas a você. Mas Jesus tem todo o poder e a autoridade para conduzir a sua vida. Isso é o melhor que pode nos acontecer. Está fugindo da Carol? Tudo bem, tudo bem. Domingo de manhã dá sono, né, filho? Depois a Carol corta na edição isso aqui. Somente se nós admitirmos o nosso pecado, a nossa ofensa a Deus, a necessidade que nós temos dele, a nossa impotência, nos rendermos à sua misericórdia, então nos tornaremos seguros. Então o seu amor fluirá em nós. Seremos revestidos de autoridade, de uma maneira que não vamos desejar ter o poder, mas nós vamos poder exercer a autoridade que ele nos deu. Em Jesus, a insegurança vai embora. O desejo de poder e controle é cortado pela raiz, para que você seja revestido de autoridade do Espírito Santo. E aí que muitos cristãos confundem poder e autoridade. E é isso que a gente tem feito com política, querendo poder cristão, querendo o poder evangélico, a bancada evangélica. Muitos têm medo do que está por vir. Muitos têm medo. Mas e se fraudarem, e se roubarem? Somente isso é um calote aí para fulano ser eleito. Talvez. E se isso acontecer? Muitos têm medo do que está por vir, porque ou não confiam, ou se esquecem do que Jesus já disse para você. Pode ser que as coisas fiquem difíceis. As coisas sempre vão ficar difíceis, mais difíceis. A Bíblia já mostrou isso. Mas Jesus vai estar sempre presente. Ele já revelou o fim. Ele é o consolador, o sustentador da nossa vida. Ele que nos protege e nos ampara. E se nós vamos sofrer nessa geração, ou nos nossos filhos, ou na próxima, com perseguição à igreja, que seja para a glória de Jesus, para o nosso relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Daniel diz, em Daniel 2:21, o Senhor remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Quem é que troca os reis, os governantes? Quem é que elege? É o povo? Pode ser, mas quem permite? Quem deixa isso acontecer? Se Deus não quiser, não vai acontecer como Ele quiser. O Deus Altíssimo domina sobre todos os reinos do mundo e nomeia quem Ele quer para governar sobre eles. Descanse nisso, meu irmão. Descanse nisso, Senhor. Se é A ou B ou C ou D, o Senhor é o meu rei. E eu quero descansar nisso. Paulo vai lembrar isso lá em Romanos 13. Toda a autoridade, aqui em Romanos 13 está falando de autoridade governamental. A conversa naquele contexto é sobre impostos, sobre pagar imposto para Roma. Toda a autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Muitas vezes para juízo do seu povo, muitas vezes para que o seu povo reconheça mais a Ele, busque os propósitos de Deus, são infindáveis e insondáveis. Mas nós precisamos descansar nessa verdade. Devemos recusar, fugir. Nós precisamos fugir da devoção a ideias, projetos políticos, uma devoção a uma ideologia. Devemos recusar um compromisso de alma que só pode ser dado ao Evangelho. Devemos recusar um senso de propósito e esperança que só pode ser dado à obra de Jesus. O pastor Iago Martins, no livro O Alvorecer dos Deuses, ele cita um escritor católico brasileiro chamado Francisco Raso, e escreveu um livro chamado A Imaginação Totalitária, os perigos da política como esperança. E esse autor, Francisco Raso, foi profundo em dizer o seguinte: é muito perigoso quando a política vira uma esperança. Quando olhamos para forças e autoridades civis, projetando algo que somente Deus deve receber, a fé e a esperança. É perigoso quando projetamos sobre eles o poder de controlar a existência do ser humano,
Não, mas o fulano vai matar, vai tirar a vida, o fulano vai dar a vida. O poder de escolher tudo acerca da vida e definir o bem e o mal, de organizar as relações sociais. É perigoso, no mínimo. Perigoso. Será que não estamos projetando na política um interesse, uma esperança, uma transformação de mundo que só pode e deve ser projetada em Cristo Jesus? Se estudarmos lá em Apocalipse os textos que falam da besta, o anticristo, a besta que emerge do mar para enganar, nós vamos ver que ele procura enganar, fingir ser um representante do governo divino. A besta de Apocalipse finge ser um representante de Deus. Não estou chamando ninguém de besta aqui. Estou falando que está em Apocalipse. Nós devemos nos posicionar contra quem se opõe a Jesus. Mas devemos também cuidar com algum líder político que diz seguir intrinsecamente a vontade de Deus. Eu sou o representante de Deus para vocês. Epa! Há um só mediador entre Deus e os homens. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. É Cristo Jesus. Muitos cristãos confundem poder com autoridade. Querem que a igreja tenha poder. A igreja tem que estar no poder. Mas se esquecem, isso é uma vergonha para a igreja. Todas as vezes que ela teve poder, ela mais denegriu a imagem de Cristo Jesus do que favoreceu na história. É uma vergonha estar no poder. Nós não precisamos estar no poder, ter o poder. Nós precisamos estar conscientes da autoridade que nós temos, revestido pelo Espírito Santo. Essa autoridade que transforma vidas. Mas a gente se esquece e não vive a vida plena que Deus tem para nós. Deus não revela na sua palavra que a igreja vai assumir o poder governamental em momento algum para os fins dos tempos. E nós, como igreja, vamos organizar as estruturas do Brasil, a educação do Brasil. Nós vamos fazer isso. Ou seja, qual for a nação politicamente cristã, nós vamos ser o povo de Jesus aqui no Brasil, no governo. Não, a Bíblia não diz isso. Não é pela tomada do poder, mas é revestido de autoridade que vem de Deus, revelado em sua palavra. Não confunda autoridade com poder. A missão de Deus é transformar e formar seres humanos para que, revestidos do seu espírito e autoridade, forneçam, espalhem o conhecimento da obra da vida de Cristo Jesus. Com autoridade a gente espalhar o conhecimento de Deus através de Cristo Jesus, a sua obra, a sua vida, a sua morte e ressurreição, para que vidas sejam regeneradas, transformadas e também sejam revestidas de autoridade do Espírito Santo para anunciar e proclamar essas verdades, para que outras vidas sejam transformadas. Essa é a nossa missão. Esse é o poder que Deus quer que o seu povo exerça, a autoridade do Espírito Santo para proclamar as boas novas de transformação, irmãos. É isso que manifesta Deus, é isso que mostra poder e autoridade da igreja, e não um político cristão, ou que se diz cristão, mas um homem e uma mulher de Deus em sua plenitude, seja no ofício, profissão, carreira que for. Homem de Deus, um homem pleno na consciência da sua origem, na consciência de quem ele é hoje, do seu propósito, para ter relacionamentos de paz e plenitude na rocha que é Cristo Jesus. É isso que nos dá autoridade e poder para transformar realidades, transformar a nossa nação, aquilo que é eterno. Deus será revelado em nós, não num projeto de governo. Deus será revelado a esse país pelos cristãos maduros, por discípulos verdadeiros de Jesus, por pessoas plenas em Cristo, conscientes da sua identidade, que não tem fome de poder, pois sabe que tem autoridade no Espírito Santo para cumprir o seu propósito. Por isso, algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, ore e ore mais. Nós vimos esse texto, 1 Timóteo 2. Precisamos orar, interceder, pedir em favor dos nossos governantes, expressar fé e gratidão em Deus, que permite que cada um sente onde está, Ele que permite.
Vamos clamar pela salvação deles. É isso que diz o contexto de Timóteo. Oremos por todos os nossos governantes, porque Deus deseja que todos eles sejam salvos, todos os tipos de pessoas, todos os governantes, cada um onde estiver, Deus deseja que todo tipo de pessoa seja salvo, inclusive aqueles que nós achamos que não merecem o nosso senso de justiça. Falho. Deus quer salvar todo tipo de pessoa. Por isso, não adore a César. Não sejamos romanos que adoram ao poder de César. Mesmo que sejamos levados à fogueira, mesmo que tentem queimar igrejas e templos, não nos sujeitaremos a ninguém além de Cristo Jesus e o seu propósito para nós. O poder não vem do povo. O poder não vem do presidente. O poder vem de Deus. E Ele nos reveste de autoridade para exercer o seu poder, nos sujeitando somente a Ele. Seja um ateu político. Não coloque esperanças em forças políticas. Nós devemos ser ateus políticos, insatisfeitos com a política. Nosso voto vai sempre ser paliativo. Vai sempre ser um band-aid. Nunca é uma cura total para a nação. Claro que nós precisamos conhecer qual é o melhor remédio, qual é o melhor band-aid, qual é o melhor tratamento para essa circunstância. Não votar de qualquer jeito. Mas não colocar esperança de redenção da nação num voto. O novo céus e a nova terra não virão pelas urnas. Eles virão pela atuação sobrenatural de Deus por meio do seu povo, consciente da autoridade que tem, proclamando o reino de Deus e vivendo como um servo de Deus. O resto é tudo remendo até que Ele volte. Uma tentativa de resolver pequenos problemas temporais. Não quer dizer que você não deve se envolver com política, não pode. Eu admiro muito cristãos que se envolvem de maneira intencional com a política também, com outras questões. Mas um cidadão, não um pastor, cada um no seu ofício. Não use um ofício para justificar outro. É muito estranho isso. Eu sou um pastor político. Não, você é um político. Pastor é uma coisa, um político é outra. Aqui pode ser um pastor, ali um missionário, aqui um professor, aqui você é um político, você representa os interesses do povo, ou de alguns do povo. Mas a gente tem essa mania de chamar o professor tal, o pastor tal, o padre tal, o fulano tal. A gente quer tentar melhorar a imagem do cara, botando um pouco mais de outros ofícios. Mas não coloque essa esperança. Se você quiser se envolver, envolva-se. Mas quando o nosso coração começa a achar que a solução dos problemas humanos está em projetos de poder, nós perdemos o foco. A única solução final, a única esperança real está na obra de Cristo, Jesus. E Ele vai reinar para sempre. Quarto conselho, não se desespere. Não ache que o governo é o diabo. Vá com calma. O interesse do diabo é sim espalhar a maldade, espalhar a miséria, roubar, matar e destruir a criação de Deus. Mas ele faz isso com muito mais eficiência quando ele tira o foco dos filhos de Deus. Muito mais como um inimigo declarado, quando ele faz com que os cristãos, filhos de Deus, conscientes da sua missão, percam o foco. Aí ele está mais faceiro. Aí ele fica bem mais tranquilo com isso. Seja um ateu político, não se desespere e confesse Jesus. Anuncie como seu rei. Jesus como Senhor último nesse mundo. Faça Cristo ser glorificado nesse mundo em que os homens projetam esperança em projetos políticos. Olhe para Jesus como é que ele agia. Preste atenção. As pessoas vinham até Jesus pedir conselhos de política, de governo. Jesus, a quem devemos devemos pagar imposto a César, Jesus? O que Jesus responde? De quem é essa fuça aqui nessa moeda? Aqui é a fuça de César. Dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Jesus desvia o foco, não porque ele é um covarde, não quer falar de política, mas porque ele vai para aquilo que é prioridade na vida das pessoas. Aquilo que é importante. Olha, Jesus, eu tenho que pagar imposto? Sim, tem que pagar. Se tem que pagar, se está errado, se não está errado. Se estão se roubando depois do imposto, é a lei. Pague o imposto. Seja alguém ético com isso. Mas agora, e o imposto de Deus? E a vida para Deus? Você tem dedicado? Jesus vai além dos interesses políticos.
Quando a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, chega a Jesus: Jesus, é nesse monte que devemos adorar ou nesse monte que nós devemos adorar? Jesus, cara, na real, você já adorou a Deus em espírito e em verdade? Não é aqui ou acolá, é em espírito e em verdade. Jesus não entra nessas questões políticas, geográficas, ele vai além. Porque ele tem um senso de urgência, ele é um evangelista, ele veio anunciar as boas novas que ele estava abrindo. Esse deve ser o nosso entendimento, essa deve ser a nossa percepção. Você pode e deve conversar sobre política, mas o que importa é que as pessoas têm que sair da sua conversa sabendo que para você, rei mesmo é Jesus Cristo. Você pode e deve conversar sobre política, mas as pessoas precisam saber que para você, quem vai resolver a bagunça toda é só Jesus. Você pode e deve conversar sobre política e se interessar, mas as pessoas que conversam com você precisam saber que para você, o mais urgente é a redenção da vida do ser humano, da alma, que está em Cristo Jesus. Confiar nele e viver para ele. Por isso, meu irmão, volte a buscar a atuação do Espírito Santo em você. Humilhe-se diante de Jesus, para que Ele te capacite a viver aquilo que você é nele. Seu nome está no livro da vida, se você crer. Você é quem Ele diz que é, filho amado de Deus, escolhido por Ele. Você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo é poderoso para lhe dar coragem que você não sente há muito tempo, ou nunca sentiu, para falar das boas novas? Você crê que o Espírito Santo é poderoso para lhe dar palavras que nunca conseguiu professar? Não é pelo nosso mérito ou capacidade, não é pelo nosso poder ou poder de governo, mas é pela autoridade que há no nome de Cristo Jesus e pelo seu Espírito. Ele faz, através do seu povo, que ama e obedece. Por isso, creia, busque e viva a vida que Deus tem para ti, por meio da fé em Cristo Jesus. Por meio de uma igreja que te capacita, te instrui, te acolhe, te dá família, ama. Se você nunca viveu isso, ou tem se afastado de uma vida assim, não perca mais tempo. Volte-se hoje para Jesus Cristo, o único Redentor. Ele te dá paz e autoridade para representá-lo e ser transformado em um agente de transformação na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na nossa cidade. Para a glória de Deus. Acabou. Vamos orar?